21 de novembro, um dia marcado por descobertas que mudaram o curso da ciência, por batalhas que redefiniram impérios e por gestos que inspiraram o futuro. Hoje, vamos atravessar séculos para conhecer os acontecimentos que transformaram esse dia em parte viva da história do Brasil e do mundo. FAT. O EC do Brasil, 1808, menos fundação do Tribunal da Relação da Bahia, no dia 21 de novembro de 1808, ainda sob o domínio da coroa portuguesa, era criado na cidade de Salvador o Tribunal da Relação da Bahia, menos o segundo tribunal de apelação do país depois do Rio de Janeiro. Essa instituição marcava o início da estrutura judiciária brasileira e simbolizava a tentativa de organizar a justiça em um território vasto e diverso. O tribunal seria mais tarde um dos pilares da justiça brasileira, revelando o esforço de um país que buscava ordem em meio ao nascimento de sua própria identidade. Fundação da Rádio Clube de Pernambuco, o início do rádio no Brasil. Em 21 de novembro de 1920, nascia em Recife a Rádio Clube de Pernambuco, considerada a primeira emissora de rádio do Brasil. Numa época em que o som viajava apenas pelas cordas e palcos, a voz humana ganhava asas invisíveis. O rádio mudou o Brasil. Aproximou regiões, levou música, notícia e esperança, deu voz ao país e abriu caminho para a era da comunicação de massas 1967. Inauguração da usina hidrelétrica de Furnas. No dia 21 de novembro de 1967, era inaugurada oficialmente a usina hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, uma das maiores obras de engenharia do século XX no Brasil, símbolo do avanço tecnológico e da busca pela autossuficiência energética. Furnas transformou o interior do país, levou energia a milhões de lares e acendeu uma nova era de desenvolvimento FATO do mundo. Em 21 de novembro de 1783, em Paris, os irmãos Joseph Etienne e Montgolfier lançavam o primeiro balão tripulado da história. O céu, até então domínio exclusivo das aves e dos sonhos, se abria pela primeira vez ao homem. Naquele momento, o impossível ganhava forma. O primeiro voo humano durou apenas 25 minutos menos, mas abriu caminho para séculos de exploração aérea e espacial. 1877 menos Thomas Edison anuncia o fonógrafo no dia 21 de novembro de 1877. O inventor americano Thomas Edison apresentou ao mundo o fonógrafo, o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Era o nascimento da era da gravação. A voz humana foi preservada pela primeira vez menos e, com ela, nascia a memória sonora da humanidade. 1916 menos Primeira Guerra Mundial. Ofensiva de Verdão chega ao fim. No dia 21 de novembro de 1916, chegava ao fim a Batalha de Verdão, um dos confrontos mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial. Durante 10 meses de combate, mais de 700 mil vidas foram perdidas em nome de alguns quilômetros de terra. Verdun se tornou símbolo da resistência francesa e da insensatez da guerra, menos uma lembrança silenciosa de que a vitória nunca justifica o custo humano. 1986 menos lançamento do videogame The Legend of Zelda no Japão em 21 de novembro de 1986. A Nintendo lançava no Japão um jogo que se tornaria um fenômeno cultural, The Legend of Zelda. Uma aventura que levou milhões de jogadores a explorar mundos imaginários, buscar coragem e viver histórias de heroísmo. O sucesso de Zelda provou que até o entretenimento pode carregar mitos, símbolos e lições, e que a imaginação também é uma forma de eternidade, curiosidades e aniversários. O 21 de novembro também é lembrado por nascimentos e eventos que deixaram marcas em diferentes áreas. 1694 menos nascimento de Voltaire, filósofo francês, símbolo do iluminismo. 1898 menos nascimento de René Magritte, pintor surrealista belga. Morte de Henri Purcell, 1695 menos compositor barroco inglês. O 21 de novembro é um mosaico de coragem e curiosidade humana, do primeiro voo ao primeiro som gravado, da justiça brasileira às trincheiras da Europa. Menos cada marco nos conta uma história sobre busca e transformação. O que une todos esses acontecimentos é o desejo de ir além, além da gravidade, além do silêncio, além das fronteiras. Esses foram os fatos históricos do dia 21 de novembro, do Brasil e do mundo. Se você gosta de história, inscreva-se no canal, ative o sininho e volte amanhã, porque a cada amanhecer, o tempo escreve um novo capítulo.